tentar falar aqui mais perto do microfone, a pedido. Essa adaptação do aparelho auditivo fez com que minha expressão de fala ficasse um pouco mais abaixo do meu costume. Então, eu estou me adaptando a isso ainda, mas vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Nesse sermão de domingo, desse domingo, é talvez um dos sermões mais difíceis de ser pregados, porque não tem saída. É uma coisa lá e outra aqui. É Lázaro e o rico. É um confronto que não é um confronto de ideias. E quando nós falamos em parábola, a parábola, ela nos traz para dentro dela, né? Parece que ela nos consome como se nós estivéssemos vivendo exatamente a palavra que está sendo descrita pela parábola. E o tema do sermão, o reino, começa quando abrimos os olhos para o nosso próximo. E a ideia sobre isso é que a eternidade não é apenas o futuro, mas começa agora, nas escolhas de amor e partilha diante dos que estão caídos à nossa porta. A ideia da eternidade não é uma ideia de futuro, mas começa agora, nas escolhas de amor e partilha diante dos que estão caídos à nossa porta. E os textos da liturgia, tanto do profeta Amós, capítulo 6, do Salmo de número 146, de 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16, e do Evangelho de Lucas, 16, de 19 a 31, vão tratar um pouco dessa ideia, um pouco dessa compreensão. Então, os textos, a palavra de Deus que hoje ouvimos, é muito forte. Mas também é uma palavra cheia de esperança. Ela nos chama a olhar para a vida com mais profundidade. A perceber que a eternidade começa aqui e agora, nas escolhas que nós fazemos, nos gestos que realizamos, nas portas que nós abrimos e nas portas que nós fechamos. E fechamos a quem? Ao nosso semelhante. Ou abrimos a eles, ou fechamos a eles e a elas também. O profeta Amós nos sacode com uma advertência. O texto diz de Amós, capítulo 6, ai dos que vivem tranquilos em Sião, deitados em camas de marfim, comendo cordeiros e novilhos, cantando ao som da harpa, bebendo vinho em taças, ungindo-se com perfumes. Mas não se preocupam com a ruína de José. Por isso serão os primeiros a irem para o exílio. E cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O que Amós denuncia não é simplesmente o luxo. O problema é a indiferença. A indiferença é viver como se a dor do povo ou do meu semelhante não tivesse nada a ver comigo. É fechar os olhos para o sofrimento dos outros. E o profeta Amós mostra que essa indiferença tem consequências, cedo ou tarde. O que parecia segurança, as riquezas se desfizeram. E aqui já podemos nos perguntar, será que também nós não corremos esse risco?
Vivemos ocupados com tantas coisas, preocupações de trabalho, de família, de saúde, e às vezes, sem perceber, ficamos cegos para quem sofre ao nosso lado. Não é preciso estar deitado em camas de marfim para se tornar indiferente. Basta estar tão voltado para dentro de si que não sobra espaço para o outro, para a outra, para o nosso semelhante. O salmista, Salmo 146, segue na mesma lógica. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem põe no Senhor a sua esperança. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, ergue os abatidos, ama os justos e protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva. O Salmo de número 146. Olha que contraste. Enquanto Amós denuncia os poderosos que só pensam em si, o Salmo apresenta o Deus que pensa em quem? Nos pequenos. No caso aqui não é os pequenos. Aqui no caso são os pobres. O Salmo nos convida a confiar não em príncipes e nem em riquezas, mas no Senhor que age, que vê, que sustenta. E aqui está uma chave importante, muito importante. A verdadeira qualidade de vida não está em acumular, mas em confiar em Deus e viver com simplicidade. Vida com sentido é aquela que sabe partilhar, que se alegra na comunhão, que a vida tem sentido, que se alegra na comunhão, que se alimenta de gestos do amor. Na carta a Timóteo, Paulo reforça isso de maneira muito prática. Nós lemos o texto. Tu, homem e mulher de Deus, foge dessas coisas e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate, conquista a vida eterna para a qual fosse chamado e da qual fizeste a bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. É como se dissesse para nós: não desistam, mesmo cansados, mesmo com tantas lutas, mantenham firme a sua fé. Esse é o bom combate. O combate de quem não se entrega ao desânimo, mas continua acreditando no Deus que chama pelo nome. E então, nós chegamos ao Evangelho. Jesus nos conta uma parábola e, como toda a parábola, nos coloca dentro dela. Ela nos mostra dois personagens, dois destinos e um grande contraste. E havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e fazia festas esplêndidas todos os dias. E um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava caído à sua porta querendo matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Aqui está a cena. De um lado, banquetes, roupas finas e luxo, e de outro, um homem doente, faminto, esquecido à porta. Notem, o pobre tem nome, Lázaro, que significa Deus ajuda, Deus socorre, Deus auxilia.
O rico, que para todo mundo era alguém importante, não tem nome. Porque diante de Deus o que conta não é a aparência, mas e está na capacidade de enxergar e de acolher. A parábola continua transcorrendo, dizendo: o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e no lugar dos mortos, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Tudo se inverte. Aquele que parecia esquecido agora é acolhido. Aquele que parecia seguro agora está em tormento. E o rico pede socorro. Pai Abraão, tem piedade de mim. A palavra é compaixão. O pedido do rico. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque sofro muito nessas chamas. A resposta em seguida vem como um golpe de verdade. Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, só os males. Agora aqui ele é consolado, e tu és atormentado. E além disso, entre nós e vós, foi posto um grande abismo. Por mais que alguém queira, não pode passar daqui para junto de vós, nem daí para junto de nós. O abismo que agora separa os dois foi cavado em vida. O rico construiu esse abismo todos os dias, cada vez que fechou os olhos para Lázaro. O inferno não começa depois. Ele já está presente na onde? Na indiferença que tornou o rico incapaz de amar. Jesus encerra a parábola com palavras decisivas. Se não escutam Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não acreditarão. Ou seja, não precisamos de milagres extraordinários para mudar de vida. A palavra já foi nos dada. Os profetas já falaram. O Evangelho já nos mostra o caminho. O que falta? O que falta? É uma decisão. É decidir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa parábola não é apenas uma história sobre o além. É um espelho colocado diante de nós. Somos chamados a escolher aqui e agora como queremos viver e em que mundo queremos habitar. Se queremos viver cercados de abismos de indiferenças ou se queremos construir pontes de misericórdia, de amor, de compaixão. Pontes eternas. E a pergunta é muito concreta. Quem é Lázaro que está diante da nossa porta? Talvez seja um vizinho, uma vizinha, um parente, uma pessoa que precisa de companhia, talvez seja uma mãe da comunidade que luta para sustentar os seus filhos, talvez seja um jovem, uma jovem sem rumo, ou alguém da própria família que carrega uma dor escondida. E a parábola hoje nos faz enxergar. Nos faz enxergar e dizer que a vida tem sentido quando ela é vivida em simplicidade e compartilhamento. Qualidade de vida não é ter muito, mas viver com paz, comunhão e dignidade. Não é só acumular, mas cultivar relações de amor. Quando enxergamos e acolhemos o outro, já estamos vivendo a vida eterna. Por isso a palavra de hoje é um convite e desafio.
confiar no Deus que nunca esquece dos pequenos, viver a fé como bom combate com perseverança e amor e abrir os olhos para os diversos Lázaros que estão diante de nós e redescobrir a simplicidade como um caminho para viver. Que a nossa igreja, que esta comunidade seja um lugar onde ninguém fique esquecido à porta. Que aqui possamos todos e todas experimentar um pouco do reino que já começa entre nós. E cada gesto de misericórdia, cada prato partilhado, cada visita feita, cada oração proferida, cada mão estendida seja tijolos da eternidade. Que já vamos construindo agora. E que o Senhor nos dê olhos para ver, mão para servir, coração para amar. E que possamos viver desde já a vida eterna que Ele nos prometeu e continua prometendo. Lembrem-se que a ideia é que a eternidade não é apenas o futuro, mas começa nas nossas escolhas agora, nas escolhas de partilha, nas escolhas de amor, diante de todos e todas aqueles que estão, não só à nossa porta, mas estão ao nosso derredor. Essa é a reflexão de princípio do tempo comum que Deus nos coloca como desafio para vivermos como igreja. E a pergunta, reverendo Daniel, a sua lição de escola dominical, aquilo que nós falamos sobre compaixão. Ter compaixão é a razão de ser da igreja. E deverá ser a razão de ser de todas e todos nós. Por quê? Porque nisso está expresso a presença de Deus. Nisso está expresso a nossa resposta a Deus de amor. Nisso está dito qual é o nosso testemunho verdadeiro em relação àqueles e àquelas que vivem ao nosso redor. E o reino de Deus se inaugura. Quando ele fala, ai os ricos, coloca de forma genérica, mas aqui ele chama pelo nome. É Daniel, é Sabanai, é Dona Elizabeth, é Roberto, e vão colocando os nomes. E esse que chama pelo nome é quem nos leva a diminuir desde já o abismo entre a nossa esperança e a nossa vida, que nós acreditamos ser sem tempo, eterno. Rubem Alves, o fundador dessa igreja, dizia isso. O tempo, o lugar onde o tempo está ausente. O tempo foge. E é para isso que construímos as relações da nossa vida e o nosso testemunho de fé como igreja e povo de Deus. Deus nos abençoe. Amém.